Fala pessoal, muitíssimo boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, e a aula de hoje, aula de ordenação e filtragem. Então sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje, beleza? Mais uma aula de Excel, o conteúdo hoje está excepcional, só aguardando por você, fechou? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar aqui, para você que está me assistindo pela primeira vez, toda terça às 19 horas a gente tem aula de Excel, beleza? Porém, para você que também que ainda não sabe o que está acontecendo, ainda não sabe o que é o precursor, vou explicar para você aqui rapidamente antes da gente iniciar a nossa aula, fechou? Então vamos lá. Antes de tudo, vou pedir para vocês, aqui embaixo vai estar o link para se inscrever no canal, beleza? Para curtir o vídeo e compartilhar. Então faça tudo isso que já é de praxe já para a gente iniciar. Além disso, baixe o aplicativo, siga a gente nas redes sociais, vou estar colocando o link aqui embaixo, até tá aparecendo para vocês aqui, ó, Bizu do Precursor, fechou? Então siga a gente nas redes sociais, porque todo conteúdo novo que sair, toda aula nova que sair, a gente posta lá nas redes sociais do Instagram, beleza? Além disso, você perdeu uma aula, você não conseguiu acompanhar, estava trabalhando, estava na escola, estava no cursinho, não tem problema. Você baixando o aplicativo do Percussor, você vai conseguir ter acesso a todas as aulas de forma gratuita. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Baixar o aplicativo também é pago, é gratuito? Como é que funciona? O aplicativo também é gratuito e todas as aulas que estão sendo colocadas aqui no YouTube, na plataforma também será gratuita, fechou? Então, como que vai funcionar o nosso cronograma aí, né? Segunda a sexta, todos os dias, aula às 19 horas. Então, às 19 horas, a gente vai estar iniciando ali a nossa aula, beleza? Com todo dia um conteúdo diferente. Então, como que funciona a nossa programação? Segunda-feira, nós temos aula de inglês com o Teacher Peterson. Terça-feira, nós temos aula de Excel com quem vos fala. Então, comigo, o instrutor Emerson, beleza? Quarta, nós vamos ter aula de saúde mental com o Tenente Brasil. Quinta, o papo de veterano, sempre com o Tenente Leal e mais algum convidado especial no Percussor. E sexta, nós vamos ter instruções básicas também com o Tenente Leal. Beleza? Então, essa é a nossa programação de segunda a sexta. Lembrando, todos os dias às 19 horas, beleza? Com conteúdo novo, com conteúdo excepcional para que você não perca nenhum mesmo bizu, ok? Para você que não é militar e não sabe do que eu estou falando aqui, vai aprender durante o curso. Então, você vai pegar todos os bizus possíveis, ou seja, vai pegar todas as dicas possíveis para que você se dê bem, tanto no mercado de trabalho, no mundo paisano, como a gente chama aqui, né, no mundo civil, ou no mundo militar, ok? Para você que está aí do outro lado me assistindo e pô, tem muita vontade de entrar nas Forças Armadas, pega o Bizu e baixa o aplicativo, acompanha todas as aulas para que você já chegue com o pé direito dentro da força. Para você que é militar e quer sair, também baixa o aplicativo, acompanha todas as aulas, que assim que possível, assim que todo o conteúdo aprendido, lá fora você vai ter uma experiência a mais, né? Saber que você tem aula de inglês, tem aula de Excel, tem aula de saúde mental e, além disso, tem todos os bizus possíveis de como entrar no mercado de trabalho. Bom, tudo isso você vai aprender aqui, beleza? Então já segue, curte, comenta, compartilha e, é claro, não deixe de baixar o aplicativo lá. Fechou? Então vamos, pessoal, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou começar aqui compartilhando minha tela. Antes de compartilhar a tela, quero falar rapidamente com vocês. Tá? Então deixa eu só deixar tudo preparadinho aqui. Aqui, compartilhar. Beleza. Nossa aula de hoje é sobre ordenação e filtragem, tá? Professor, qual que é a finalidade dessa aula? Para que eu vou usar? Qual que é o sentido dela? Pessoal, quando a gente fala em ordenação e filtragem, a gente, como o próprio nome diz, a gente vai ordenar e filtrar informações, beleza? Por que isso é importante? Como isso é importante? E como que eu vou atuar? Em qual área que eu vou atuar com essas ferramentas? Então, dentro do Excel, geralmente a gente vai trabalhar com muitas e muitas informações. E quando a gente trabalha com uma gama de informações muito alta, para achar uma informação precisa, para achar uma informação que a gente quer ali, vai ser um pouco mais difícil, se a gente não tiver o bizu adequado.
Então já pega o bizu. Hoje a gente vai aprender a ordenar todas as informações, não classificar elas por número, por letra, beleza? E além disso, a gente consegue também filtrar essas informações. Como assim? Então, poxa, vamos supor que dentro de uma empresa eu trabalho com 1.000 funcionários. Esses 1.000 funcionários têm hora extra, alguns fazem horas, finais de semana e assim por diante. Alguns têm benefícios, outros não têm. Para achar só os que têm benefícios dentre esses 1.000, o que eu preciso fazer? Eu preciso filtrar. Além disso, alguns têm mais benefícios que outros. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo ordenar quem recebe mais e quem recebe menos. Então, a aula de hoje é para você que não sabe como lidar com muitas informações e quer deixar a sua planilha, quer deixar a sua tabela ali mais organizada para que você encontre essas informações. Eu vou começar explicando com pequenas informações, depois eu vou aumentar um pouquinho, só para vocês terem uma noção de como que a gente pode usar tanto a ordenação e a filtragem, beleza? Então, peguem o bizu aí, pega o lápis e caneta e anota. Ordenação e filtragem para trabalhar com uma gama de informações muito alta. Então, se você aí já está na área, ou se você quer atuar na área, vamos para a nossa aula de hoje. Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui para vocês, para a gente continuar o nosso conteúdo. Só um minutinho. Então, não sei se vocês conseguem ver minha tela aí, se está tudo ok para vocês. Lembrando, tá, pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta e referente aqui à aula, não se preocupem, tá? Se eu não responder na aula de hoje, nas próximas eu respondo, beleza? Então, teve uma pergunta na última aula que durante a aula eu percebi que eu já tinha respondido, que foi a pergunta do Catiego. O Catiego perguntou na aula de gráficos se tinha como a gente alterar também a cor da legenda. E sim, tem como a gente alterar. Assim que a gente altera a cor do pedaço da pizza, a legenda também altera. Então, para você que perdeu a aula de gráficos, corre lá no aplicativo ou no YouTube e acompanha nosso conteúdo, tá insano, beleza? Para você que quer impressionar seu chefe, quer mostrar para ele que você sabe como fazer um gráfico bonito para boas apresentações, manda lá para ele ou aprenda no YouTube ou na nossa plataforma pela Play Store e, é claro, mostra para ele, ensina para ele que você sabe sobre absolutamente tudo. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui, ó, com informações bem pequenas, tá? Com informações. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho esses números aqui, tá? Essas informações que são referentes ao meu efetivo de militares. Militares esses que estão em suas respectivas organizações militares, ok? Então, o que a gente tem já de cara? Eu consigo ver qual que é a unidade que nós estamos falando. Então, por exemplo, aqui eu estou falando do 8º Batalhão de Polícia do Exército. E o ano referente à pesquisa feita do efetivo, ok? Eu coloquei aqui números fictícios, tá? Não trouxe dados reais, isso aqui não é dado real, então não se apegue a dados reais. Sim, coloque isso daqui como exemplo. Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. No 8º Batalhão de Polícia do Exército, em 2015, tinha 1.235 militares. E já em 2017, esse número abaixou para 1.200. Em 2019, o número aumentou, foi para 1.354. E em 2021 foi para 2.102 militares, tendo um total aqui de 5.891. E para quem já pegou os bizus das aulas anteriores, já viu aqui, ó, que eu coloquei a nossa fórmula, tá bom? Então eu não coloquei aqui à mão, não coloquei aqui contando na calculadora e depois colocando no Excel, negativo. Coloquei minha fórmula, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, tá? Então todos aqui, ó, tem fórmula. Você já pega o bizu e entra na plataforma para ver as aulas anteriores aí sobre fórmulas e funções. Então, pessoal, basicamente é isso daqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar as informações referentes ao que nós queremos, beleza? Vou explicar para vocês o passo a passo para depois a gente ir aprofundando. Então, ó, eu tenho aqui, de cara, alguns
nomes de instituições, né? Então, de OMs, que a gente chama de organizações militares, que são as respectivas OMs. Porém, eu quero classificar elas por ordem alfabética, então de A a Z. Percebam aqui que a única OM que só tem letras é o BPB, então Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Nós temos aqui o 8º BPE, o 1º BPE, 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado, 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado e assim por diante. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar certinho. Se eu quiser só classificar essas daqui, né, então ordenar elas de ordem alfabética, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna aqui, vou vir aqui em classificar e filtrar, lembrando, eu estou aqui na página inicial, beleza? Então, vou vir aqui na ferramenta classificar e filtrar, clico nela e vai aparecer as seguintes informações. Classificar de A a Z, classificar de Z a A e classificação personalizada. Além disso, também eu consigo filtrar essas informações, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu quero classificar elas em ordem alfabética. Eu vou colocar aqui, classificar de A a Z. Olha o que vai acontecer para mim. Beleza, classificar. Então, o que eu mostrei para ele? Eu quero classificar eles de ordem alfabética. Mas olha que interessante. O Excel mostrou para mim a seguinte mensagem, antes de eu classificar. Né? Ele mostrou para mim a seguinte mensagem. Você quer classificar apenas essa seleção que você fez ou você quer classificar todas as informações? E eu mostrei para ele que eu queria classificar todas as informações. Então, o que ele fez? Ele colocou aqui, na teoria, né? Ele colocou aqui em ordem alfabética, beleza? E, sequencialmente, ele pegou todos os números e colocou na ordem da linha que estava aqui do lado, beleza? Então, olha que interessante. Eu dei aqui um Ctrl Z para vocês verem. Então, estava desse jeito aqui. Então, 8º VPE, 1º VPE e assim por diante, tá? E o Excel fez isso daqui, ó. Ele classificou na teoria, né? Porque tem algumas informações diferentes. Desse jeito. Então, ele colocou o 1º BPE, 28 BMEC, 2º BMEC, 4º BMEC, 8 BMEC, BPE. Tá? Então, o que o Excel ele entende? Primeiro eu vou classificar os números e depois eu vou classificar aqui as letras. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui novamente, para a gente voltar onde a gente estava. Tá? Então, aqui está desordenado. Então, como eu mostrei para vocês, como eu selecionei só essa parte aqui, o Excel perguntou para mim, você quer selecionar as outras também? Eu coloquei que sim. Porém, se eu classificar selecionando tudo, aí ele não vai precisar mais fazer a pergunta. Então, eu vou classificar e filtrar aqui, ó, de A a Z novamente. Ele automaticamente foi sem precisar fazer aquela perguntinha de segurança básica. Beleza? Então, basicamente, o que o Excel está fazendo aqui? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou exemplificar com mais facilidade, né? EZ, X, D, F, A, H. Então, ó, eu tenho aqui essas informações, mas eu quero classificar elas por ordem alfabética. Eu consigo? Sim. Eu seleciono elas, venho em classificar e filtrar de A a Z. Então, por sequência no alfabeto, ele classificou para mim automaticamente de A a Z, que foi exatamente o que ele fez aqui. Tá? Então, simplificando para vocês o que aconteceu. Porém, quando a gente insere um número na frente, o Excel entende que o número ele vem antes de uma letra, beleza? E aí que a gente entra na seguinte questão. Vou colocar sempre o número na frente de uma letra. Porém, se eu quisesse classificar ele ao contrário, então de Z a A, eu também consigo. Ele pega o Z como primeira letra e o A como última e assim sucessivamente. Fechou? Então, voltando aqui para a nossa tabela, olha que interessante. Aqui já está classificado, como eu falei para vocês. Vou dar um Ctrl Z. Vou apagar essas partezinhas aqui. E vou voltar sem a classificação. Fechou, aqui está do zero. Aqui, ó, no TAF, eu tenho umas informações que são melhores de filtrar dessa forma que eu falei para vocês. Então, pessoal, ó, lembrando, tá? Então, para quem estava na última aula, essa tabelinha aqui, ela é referente à nossa tabela de gráfico. Então, eu tenho vários nomes aqui, né? João, Luiz, Evandro e assim por diante. Eu vou selecionar esses nomes junto com as suas respectivas menções, tá? Então,
que eles correram, e vou vir aqui em classificar e filtrar. E vou colocar em ordem alfabética. Olha o que aconteceu. Além do Excel mudar os nomes, ele mudou também as informações que estavam do lado. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui novamente, ó, só para explicar para vocês que isso realmente acontece, tá? Então, a primeira letra que a gente tem, o primeiro nome que a gente tem é o Alex, né? Então, ó, lembrem aí. O Alex, ele tem 2.900 na primeira semana, 3.000 na segunda e 3.100 na terceira. O que a gente vai fazer? Vou selecionar todos esses nomes junto com os números, classificar e filtrar de A a Z. Olha o que ele fez. 2.900, 3.000, 3 e 100. Ou seja, ele pegou os respectivos números do Alex, eles iam falar Alex de novo, mas ele pegou os respectivos números do Alex e colocou em sequência aqui, porque a nossa intenção não é mexer nessas informações, e sim nessas informações aqui do lado esquerdo. Beleza, pessoal? Então, como eu falei para vocês, a intenção não é trabalhar com pequenas informações, como está aqui, mas sim com grandes. E é por isso que eu peguei aqui uma tabelinha bem cheia para mostrar para vocês. No final da aula eu vou ordenar e filtrar ela para mostrar para vocês que vai ser interessante, tá? Porque é essa gama de informações que vocês vão trabalhar. Caso vocês estejam no mundo civil, basicamente é isso com que vocês trabalham. E para você que está no mundo militar e vai entrar no mundo civil, né, entrar no mercado de trabalho no mundo civil, é esse tipo de informação aqui que vocês vão lidar também, beleza? É com grande número de informações. Então, vou voltar aqui para o efetivo, tá? E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou filtrar essas informações, tá? Então, o intuito do filtro é o quê? Agora eu quero só as informações que eu preciso. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou escolher o efetivo total e eu vou filtrar ou não, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a minha tabela e vou vir aqui em filtrar e classificar. E agora, pessoal, eu vou aplicar em filtro. Quando eu cliquei em filtro, aparece para mim automaticamente nos títulos qual que eu quero filtrar na minha tabela, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, aparece nos filtros qual tipo de informação que eu quero filtrar nessa tabela. Então, por exemplo, aqui na OM, eu quero que apenas fique os BPS. Então, vou selecionar aqui o quarto BMAC, vou selecionar o segundo BMAC, vou selecionar o 28º BMAC. E dei um OK. O que vai acontecer para mim? Ele filtrou apenas os BPS. Tá? Então, o 8º BPE, primeiro BPE e o BPE-B, que é o de Brasília. E agora tem as informações referentes apenas aos BPS. Beleza? Vou apertar aqui um Ctrl Z novamente para aparecer as informações. Bom, está tudo selecionado novamente. Professor, eu quero selecionar a informação só de apenas um batalhão. Eu consigo? Sim. Então, vou selecionar apenas o do 8º. Do 8º não. Vou selecionar apenas o BPE-B, que é o Batalhão de Brasília. Então, ó, o que vai acontecer para mim? Ao invés de eu ficar procurando as informações de um no meio de várias informações, é só eu clicar no do BPE e que vai aparecer para mim. Fechou? Então tá filtrado aqui já automaticamente. Vou selecionar tudo novamente. Então dá um OK. Beleza. Agora do efetivo total. Eu consigo também selecionar alguns números ou não. Porém, como não é interessante para mim eu selecionar um número varado, ou também, vai depender da sua necessidade, o que eu faço? Eu seleciono de uma forma diferente. Então, eu vou selecionar aqui, ó, todas essas informações, ou melhor, vou selecionar apenas o efetivo total e vou classificar ele do maior para o menor. Então, venho aqui em classificação personalizada, continuar com a seleção atual. E o que vai acontecer para mim? Ó, no efetivo total, eu quero classificar em valor das células, de ordem do menor para o
maior. Ou, se eu quiser, eu posso colocar do maior para o menor. Dou um OK aqui e ele faz essa filtragem, beleza? Porém, olha o que aconteceu. Eu mudei aqui os números do efetivo total, mas não mudei... Opa! Mas não mudei os números, não mudou a sequência aqui do meu lado esquerdo, beleza? Então, o que eu posso fazer nesse sentido aqui? Quando eu selecionar todas essas informações, eu posso expandir a seleção. Então, vou voltar aqui de novo em classificar e filtrar. Classificação personalizada. Então, vou classificar por efetivo total. E agora sim, quando eu mudar o meu efetivo total, também vai mudar a UM de origem, tá ok? Então, além de eu conseguir mudar o efetivo total, eu vou saber de onde essa informação está vindo. Então, ó, do maior para o menor, no caso. Então, eu quero saber quem que é o maior efetivo e quem que é o menor efetivo. Dei um OK. E agora sim ele mudou. Percebam, mudou o efetivo total, mudou também o número aqui nos respectivos anos, e agora sim eu sei quem que tem mais efetivo e quem que tem menos. Então percebam, pessoal, se eu apenas selecionar uma em específico, né, então se eu apenas selecionar uma coluna ou uma informação em específico, eu vou ver apenas a informação daquela parte. Então eu estou vendo aqui só do efetivo total, mas não estou mudando as outras informações. Isso é interessante? Não, não é. E por qual motivo isso não é interessante? Porque eu só vou ter números. Eu não vou trabalhar em específico com a OM de origem. Que o que eu procuro, na verdade, não é só os números, e sim saber os números e seus respectivos destinos, né? Então, de onde vem esses números, tá ok? Então, é assim que a gente vai usar ordenação e filtragem. Eu usei aqui um exemplo para vocês sobre efetivo. Então, agora eu consigo classificar qual que é o M, né? Então, vou selecionar tudo aqui e vou deixar só o BPB, ou, por exemplo, quarto BMEC. Agora eu tenho o efetivo total do quarto BMEC, 2015, 2017, 19, 21, e o total. Porém, isso daqui é uma pequena informação, tá? Só que vai ter outras empresas, vai ter outros locais que vocês vão perceber que a gente não vai trabalhar só com baixas informações, e sim com um grande volume, uma gama muito alta de informações, fechou? Agora vamos aqui para o TAF, para mostrar uma partezinha diferente dessa classificação, beleza? Então, vou colocar aqui o filtro, como eu já expliquei para vocês. Agora eu consigo filtrar por nome e por menção e assim por diante. Porém, agora eu vou fazer uma classificação diferente. Então, eu vim aqui em classificar, classificação personalizada. Beleza? Mostrei aqui para vocês que a gente pode classificar por nome, porém a gente pode classificar pela semana 1, pela semana 2 e pela semana 3. Então, ó, na semana 1, por exemplo, eu quero classificar do maior para o menor. Então, o que a tabela vai mostrar para mim? O Emerson, o que você está procurando? Você quer classificar quem fez mais pontos na semana 1 até quem fez menos pontos na semana 1, beleza? Então, ele vai classificar apenas a segunda coluna. Ele não vai classificar a segunda, nem a terceira, e nem por nome. Agora, eu vou classificar o desempenho do camarada referente ao desempenho dele na primeira semana. Vou dar um OK aqui e olha o que vai acontecer. Os melhores resultados estão classificados por ordem do maior para o menor apenas na primeira semana. Na segunda semana não tem ordenação, na terceira semana também não tem ordenação, e eu também não coloquei ordem por nome. Eu só consigo saber que na semana 1, quem teve o melhor desempenho, no caso, foi o João. Porém, se a gente para a semana 2, então quero mudar para a semana 2, eu quero classificar do maior para o menor. O que vai acontecer? Agora, na semana 2, quem fez o maior número, né, quem teve o maior desempenho, no caso, foi o Luiz,
beleza? Então é por isso que a gente consegue ver aí essa facilidade, por isso que a gente consegue ter essa facilidade para ordenar e filtrar as informações. Esse é o intuito do classificar e filtrar, beleza, pessoal? É, no meio de várias informações, o que eu posso encontrar aqui delas que vai ser interessante, ok? Agora vamos para uma parte um pouco mais interessante. Tem alguns comentários já aqui, então, pessoal mandando uma boa noite. Dá para colocar a imagem referente aos nomes de cada um? Então, o Matheus fez uma pergunta aqui. Confere. Deixa eu só subir a pergunta do Matheus. Gustavo também mandou colocar a imagem referente aos nomes de cada um. Sim. Nas primeiras aulas, eu mostrei para vocês como que a gente consegue inserir uma imagem, tá? Então, volta algumas aulinhas que tem todo o bizu para vocês colocarem imagens. Porém, já explicando aqui de forma bem rápida, na guia inserir é onde a gente vai conseguir colocar as respectivas imagens. E a gente pode fazer duas coisas, tá? A gente pode colocar a imagem tanto dentro da célula, então ela vai ficar presa naquela célula em específico que eu coloquei ela, como também fora da célula, ou seja, ela vai ficar solta e se você mudar alguma informação, vai ter que mudar também a posição da imagem. Beleza? Respondendo a pergunta do Matheus aí. Teve algumas pessoas aqui que mandaram boa noite, então boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. E teve também uma pergunta da última, acho que eu respondi também, do Catiego, né? Só me respondi. Professor, qual é a diferença de uma planilha para uma pasta de trabalho? Então, é a pergunta aqui do Gustavo Santos. Então, vamos lá, pessoal. Uma planilha, simplificando, tá? Então, uma planilha em específico, que é o que vocês estão vendo aqui agora. Então, o que vocês estão vendo aqui agora, dessas informações aqui, Luiz, Evandro, e todas essas informações em volta, é uma planilha. Tem ali algumas informações. Tanto que se vocês forem aqui embaixo, não, vocês... Então, tanto se vocês forem ver aqui embaixo, pedir para a produção dar uma melhorada aqui na localização da imagem. E, opa, deu uma travadinha. Aí, voltou. Aqui embaixo vai ter efetivo, vai ter também o nome TAF, vai ter o nome empréstimo e vai ter o nome vendas. Essas informações aqui embaixo em específico denominam o que nós chamamos de planilha. Beleza, pessoal? Então, essas partes aí embaixo é o que a gente separa por planilha. Ok? Já uma pasta de trabalho é todo esse conjunto. Então, quando você pega todo esse conjunto e salva, isso se torna uma pasta de trabalho. Então, se vocês notarem aqui em cima, bem lá em cima, lá, em cima do layout de página, aqui no caso, que está aula 6, tracinho Excel, essa aula 6 aqui é uma pasta de trabalho. Então, entendam, planilha é cada guia que a gente tem aqui embaixo, então cada informação que a gente coloca nessa área, e pasta de trabalho é o trabalho como um todo. Fechou? Então, respondendo a sua pergunta aí. Voltando agora para a parte de ordenação e filtragem. Beleza? Não sei se respondi a sua pergunta, Gustavo, mas é basicamente isso. Fechou? Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só mandar. Então, voltando aqui para a nossa parte de ordenação e filtragem, pessoal. Bom, agora aqui em empréstimo... voltando em TAF, né? A gente estava em TAF. Então, aqui no TAF, eu consigo também mencionar quem teve as melhores menções, tá? Eu consigo ter uma média de quem teve as melhores menções. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar todas essas informações aqui e eu vou classificar elas, classificação personalizada, beleza? Eu vou filtrar elas, filtros de número, diferente. Então, ó, eu quero descobrir, na verdade, quem está acima da média, ou quem fez tal coisa, quem é diferente de tal coisa. Então, o que eu consigo fazer? Selecionando essas informações, aqui no filtro, eu tenho filtro de número, classificação por cor, classificação menor para maior e assim por diante. Porém, nessa filtragem, eu quero fazer uma filtragem diferente. Eu consigo aqui selecionar é igual a, é diferente de, é maior do que, e assim por diante. Então, eu vou dar alguns exemplos bem rápidos para vocês.
o é igual a, eu quero que seja igual a 3.100, por exemplo. Tá? Dei um OK aqui, ele não apareceu nenhuma informação para mim. Por quê? Eu coloquei a primeira semana em específico. E na semana em específico não tem. Porém, o que eu consigo fazer? Eu consigo classificar de forma diferente. Então, está entre... Então, eu consigo colocar aqui, está entre 3.000 a 2.500. Dou um OK. Opa, deu um errinho, hein? Então, vamos fazer aqui de novo. Tudo ao vivo. Está entre 3.000. Então, ó, é maior ou igual a 3.000 ou é maior ou igual a 2.500. Então, tive um pequeno erro aqui. Agora sim ele conseguiu selecionar. Tá? Então, ele filtrou. Agora eu sei quem está entre 2.500 para cima e quem está de 3.000 para baixo. Beleza? No caso aqui, a filtragem que eu acabei de fazer. Porém, eu quero saber agora quem está acima da média. Então, ó, coloquei aqui quem está acima da média. Vou selecionar todos no caso. Filtro de número. Quem está acima da média. O que ele vai aparecer para mim? Que apenas o Luiz, o Evandro, o João, o Alex e o Caio, apenas esses militares em específico, estão acima da média. Então, numa gama aqui ó, de 12 pessoas, não, 12 não, tem uma, vamos selecionar aqui mais fácil. Então, numa gama de 10 pessoas, eu consigo selecionar na primeira semana quem está acima da média. Vamos colocar aqui na última, que foi o melhor resultado que a gente teve, e colocar acima da média. Então, ó, as pessoas que estão acima da média na terceira semana foram Evandro, Alex, Caio, Souza, Antônio e Leandro. Beleza? Já as pessoas que estavam abaixo da média, então vou colocar aqui em filtro de número, abaixo da média, foram Luiz, João, Guilherme e Diego. Percebam aí, pessoal, como é fácil a gente filtrar e selecionar as informações que a gente quer. Então, quando a gente trabalha com informações muito grandes, isso daqui é extremamente interessante. E é para onde a gente vai agora para o último exemplo. Tá? Então, na questão aqui do empréstimo. Então, ó, aqui no empréstimo eu tenho várias informações, ok? Várias aqui, eu vou selecionar ela por completo e vou filtrar ela para depois classificar. Eu vou aplicar aqui um filtro, acabei de aplicar, então lá nos meus títulos agora eu consigo filtrar elas, beleza? E através desse filtro eu vou classificar como eu quero. Se vocês notarem aqui, eu consigo já de cara ver que está a primeira, a segunda, a terceira, na verdade a terceira não, primeira, segunda e a quarta coluna, elas estão aqui, ó, basicamente, que equiparadas em questão de ordem, né? Então aqui eu consigo ter uma ordem de data, aqui eu consigo ter uma ordem de número de pagamento, porém, no restante eu não consigo. Então, no saldo final, eu quero classificar do maior para o menor. O que eu consigo fazer aqui, então? Filtro de número. Eu quero selecionar, personalizar aqui o filtro, né? No caso. É igual, não vou colocar igual não, vou colocar é maior do que 8.900. Então, ele vai aparecer aqui para mim essas informações, todos que são acima de 8.900, tá? Então, ó, 16, 15, 14, basicamente ele me entregou os números do 16 para cima, ou para baixo, perdão. Então, todos os números que eu tenho agora são de 8.900 para cima, tá? Então, todos de 8.900 para cima foi o que eu acabei de encontrar, beleza? Porém, percebam, minha tabela não tem só 16 números, a minha tabela tem, aqui, ó, ela vem até a linha 121. E é por isso que a ordenação e filtragem é importante, para trabalhar justamente com essa gama de informações muito alta. Por exemplo, se eu quiser saber dos juros, então do maior para o menor, vamos ver aqui, ó.
do menor para maior, né? Então, o menor juros que eu tenho aqui, atualmente, está na linha 120, né? Então, o número de pagamento é 120. Meu saldo inicial era 108, meu pagamento foi 108,53, principal 108, taxa de juros de 0,50. Meu saldo final vai ser zero negativo, beleza? Então, isso que a tabela está me mostrando, tá? Percebam, como eu classifiquei por juros, ele vai mostrar do menor juro, perdão, até o maior. Então, o maior juro aqui ficou por conta da linha número 1, ok? Então, percebam, pessoal, isso daqui revela a importância da gente saber ordenação e filtragem, que é basicamente a gente simplificar a nossa vida com a questão de, poxa, eu tenho várias e várias informações. Será que assim, dessa forma, eu consigo trabalhar? Pode ter certeza que sim. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei aqui mais uma tabela que era para ser uma das iniciais, mas tudo bem. Que nela você vai conseguir fazer basicamente o que a gente fez em efetivo, que a gente fez em TAF, empréstimo e vendas, tá ok? Então agora eu quero que vocês, com uma atividade de casa, façam mês e valor a classificação como vocês quiserem, tá? Como é que vocês podem ver, em janeiro já está classificado, já está em ordem aqui, porém em valor não. Então, uma pequena prática aí para vocês terem em casa. Vocês podem classificar entre, podem classificar acima de, está na média e assim por diante, beleza? Para quem acompanha as últimas aulas, viu eu fazendo essa tabelinha aqui de vendas. Caso você não acompanhou, veja a tabela, dá um pause aqui no vídeo, vai montando e posteriormente você vai praticando também sobre coordenação e filtragem, beleza? Pessoal, vou parar aqui de compartilhar a minha tela, que a gente já está finalizando aí a nossa aula de hoje. E tem aqui os últimos recados. Bom, para você que me acompanhou até agora, essa foi a nossa aula de ordenação e filtragem, tá? Então, a nossa aula de número 6. Nas próximas, o conteúdo tá também realmente muito insano e não percam por esperar, beleza? Vou pedir para vocês curtirem aqui o vídeo. Se quiser, mandem perguntas, que nas próximas aulas eu vou respondendo a todos vocês assim que possível, beleza? Não esquece, pega o bizu, bisonho. Tamo junto.